Nitya Dharma e existência material. Durante séculos, inúmeros ouvires viviam na antiga cidade mercantil de Saptagrama, às margens do rio Saraswati. Pela misericórdia de Sri Nityananda Prabhu, desde a época de Sri Udharanadatta, estes comerciantes eram simpatizantes do Harinama Sankirtan. Contudo, um deles era muito avarento. Ele chamava-se Chandidasa e costumava evitar o Harikirtana com o povo da cidade porque tinha receio de gastar dinheiro patrocinando os festivais. Chandidasa conseguiu acumular uma fortuna considerável devido à sua conduta sovina. Damayanti, sua esposa, adotava a mesma atitude e não oferecia a menor hospitalidade aos Vaishnavas ou outros hóspedes. Na juventude, este casal de comerciantes havia dado à luz a 4 filhos e 2 filhas. Como ambas as filhas já haviam se casado, uma extensa herança estava reservada para os filhos homens. Se uma família nunca recebe a visita de pessoas santas em seu lar, é menos provável que seus filhos se tornem bondosos e compassivos. À medida que cresciam, os filhos de Chandidasa e Damayanti ficavam cada vez mais egoístas, chegando a desejar a morte dos pais para se apossarem da herança. Isto deixou o casal de comerciantes bastante infelizes. Um a um, os filhos também se casaram. Com a idade, as esposas absorveram a índole dos maridos e também passaram a desejar a morte dos sogros. Depois de algum tempo, aqueles filhos tornaram-se comerciantes competentes e passaram a supervisionar habilmente todo o processo de compra e venda. Dividindo entre si maior parte da riqueza do pai, abriram seus próprios negócios. Certo dia, Chandidasa reuniu todos eles e disse: "Ouçam, tenho vivido modestamente desde a infância e, como resultado disso, consegui juntar uma imensa fortuna para todos vocês. Jamais fui de comer pratos requintados ou de vestir roupas luxuosas, e a mãe de vocês também viviam da mesma maneira. Como vocês sabem bem, o dever de vocês é cuidar de nós, agora que estamos envelhecendo. Porém, recentemente, nossa aflição só tem aumentado, porque começamos a sentir que vocês estão nos negligenciando. Como ainda disponho de alguma riqueza escondida, resolvi oferecê-la àquele dentre meus filhos que tiver a bondade de cuidar de nós." Após ouvirem as palavras de Chandidasa, em silêncio, seus filhos e noras foram a um lugar separado para conspirarem entre si. Eles concluíram: "É melhor mandar nosso pai e nossa mãe para longe daqui. Assim podemos tomar posse da fortuna escondida e dividi-la entre nós, pois não há como saber quem o velho irá beneficiar injustamente." Todos estavam certos de que o dinheiro estava enterrado no dormitório do pai. Certa manhã, logo cedo, Haricharana, o filho mais velho de Chandidasa, foi ao encontro do pai e, fazendo-se de humilde, lhe disse: "Querido pai, você e mamãe devem ir ter darshana de Sri Navadvipadama pelo menos uma vez para que a vida humana de vocês seja bem-sucedida. Eu ouvi que nenhum outro lugar sagrado é tão benéfico nesta era de Kali quanto Sri Navadvipadama. A viagem não será incômoda nem dispendiosa para vocês. Caso haja dificuldade em caminhar, por uma pequena soma podemos alugar um barco para levar vocês rio acima. Há também uma Vaishnavi que ficará contente em acompanhá-los até lá." Ao ser informado por Chandidasa da proposta do filho, Damayanti ficou muito feliz. Ambos concluíram:
Nossos filhos estão ponderados e corteses desde nossa conversa daquele dia. Como ainda temos força para caminhar, podemos fazer a peregrinação a Sridham Navadvipa via Kauna e Santipura. Escolhendo um dia auspicioso, o casal partiu em peregrinação, levando a Vaishnavi com eles. No dia seguinte, após caminhar uma boa distância, chegaram a Ambika Kauna. Ali, cozinharam seu próprio alimento em uma loja e sentaram-se para comer. Enquanto fazia sua refeição, um residente de Saptagrama, que os conhecia, aproximou-se dele e informou: seus filhos quebraram a fechadura do quarto de vocês e tomaram posse de todos os bens. Eles não irão permitir que vocês voltem para casa novamente. Eles também encontraram a riqueza que estava escondida e dividiram-na entre eles. Quando receberam esta notícia, Chandidasa e Damayanti encheram-se de pesar pela perda da riqueza deles. Sem conseguir comer um bocado sequer, passaram o resto do dia chorando sem parar. Após algum tempo, a Vaishnava que os acompanhava tentou consolá-los, dizendo: livrem-se do apego ao lar, venham, vamos, vocês podem adotar a vida de ascetas Vaishnavas. Basta construir um ashram simples, onde Vaishnavas possam reunir-se e morar. Como os filhos pelos quais sacrificaram tudo se tornaram seus inimigos, vocês não precisam mais voltar para casa. Vamos ficar lá em Navadvipa. Vocês podem manterem-se aceitando esmolas. Será uma vida bem melhor para vocês. Toda vez que pensavam no comportamento de seus filhos e nora, Damayanti e Chandidasa repetiam um para o outro: seria melhor morrermos do que regressarmos ao lar. Acabaram hospedando-se alguns dias na casa de um Vaishnava do vilarejo de Ambika. Depois disso, foram visitar Shantipura e por fim chegaram a Sri Navadvipa Dham. Passaram alguns dias em Sri Mayapur, na casa de um parente comerciante, e começaram a visitar os 7 lugarejos de Navadvipa, às margens do Ganga, bem como os 7 vilarejos de Kulia Grama, do outro lado do rio. Entretanto, após alguns dias, o apego aos filhos e noras novamente voltou à tona. Chandidasa disse à esposa: venha, vamos voltar para nosso lar em Saptagrama. Afinal de contas, eles são nossos filhos, não são? Será que eles não vão demonstrar nem mesmo um pouco de afeição por nós? A acompanhante Vaishnava foi eficaz ao dizer-lhe: acaso vocês não têm dignidade? Desta vez eles irão matá-los. Quando o idoso casal ouviu isto, perceberam a verdade daquelas palavras e ficaram apreensivos. Ó respeitável Vaishnava, disseram, você já pode retornar para o seu próprio lar. Agora temos discriminação suficiente. Sobreviveremos pedindo esmola. Buscaremos uma pessoa qualificada que nos dê instruções e praticaremos Bhagavat Bhajana. Logo que a acompanhante Vaishnava partiu, o casal de comerciante, tendo enfim desistido de qualquer esperança de voltar ao antigo lar em Saptagrama, pôs-se a construir uma nova casa na área de Kulia Grama, onde viveu Chakouri Chattopadhyaya, recebendo as contribuições e orientações de diversas pessoas bondosas e bem educadas. Eles construíram uma cabana para nela morarem em definitivo. Conforme uma crença antiga, se alguém vivesse em Kulia Grama, conhecido como lugar sagrado onde ofensas são erradicadas, todas as suas ofensas anteriores seriam dissipadas. Certo dia, Chandidasa disse: ó mãe de Hari, não fale mais sobre nossos filhos, nem sequer pense neles. Nascemos em famílias de comerciantes em virtude das muitas ofensas por nós cometidas anteriormente. Devido ao nosso nascimento imperfeito, tornamo-nos
avarentos e nunca prestávamos serviço a hóspede ou Vaishnavas. De agora em diante, se obtivermos alguma riqueza, com certeza iremos usá-la a serviço de nossos convidados para que possamos então alcançar auspiciosidade na próxima vida. Tenho pensado em abrir uma mercearia. Pedirei algum dinheiro a alguns cavalheiros e começarei a trabalhar. Em pouco tempo, Chandidasa abriu uma lojinha e com o negócio fazia algum lucro todo dia. Além de se alimentarem, Chandidasa e sua esposa passaram a servir um hóspede diariamente e desse modo suas vidas transcorriam de forma bem mais prazerosa do que antes. Chandidasa, que outrora havia sido uma pessoa instruída, sentava-se em sua loja e lia o Sri Krishna Vijaya de Gunaraja Khanna, sempre que lhe sobrava tempo. Cuidava da loja com honestidade e era hospitaleiro ao servir seus fregueses. Passados 5 ou 6 meses dessa maneira, o povo de Kulia, sabedor da história prévia de Chandidasa, começou a ter confiança nele. Naquele vilarejo morava um grihasta brahmana chamado Yadavadasa, a qual dava preleções sobre Sri Chaitanya Mangala todos os dias. Ocasionalmente, Chandidasa ia ouvi-lo. Quando ele e Damayanti perceberam a maneira como Yadavadasa e sua esposa viviam, servindo os Vaishnavas, também se sentiram inspirados a fazer o mesmo. Certo dia, Chandidasa perguntou a Yadavadasa: "O que vem a ser esta existência material?" Yadavadasa disse: "Muitos Vaishnavas eruditos moram na margem oriental do rio Bhagirathi, em Sri Godrumadvipa. Venha comigo e faça sua pergunta a eles. Eu também vou lá de vez em quando e recebo muitas orientações. Atualmente, os eruditos Vaishnavas de Sri Guruduma são mais hábeis do que os eruditos Brahmanas nas conclusões dos Shastras. Poucos dias atrás, Sri Vaishnava Dasa derrotou os Brahmanas Panditas da área num debate. Lá poderão responder satisfatoriamente uma pergunta profunda como a sua." Yadavadasa e Chandidasa fizeram preparativos para atravessar o Ganga à tarde. Damayanti, que agora servia Vaishnavas puros com regularidade, via a mesquinhez de seu coração tornar-se insignificante. "Irei com vocês a Sri Guruduma", disse ela. "Ali os Vaishnavas não são grihastas", disse Yadavadasa. "Adotaram uma vida de estrita renúncia, estando desapegados de qualquer ligação com mulheres. Temo que fiquem incomodados de você vier conosco." Damayanti retrucou: "Eu prestarei Dandavat Pranama à distância. Não vou me aproximar do bosque deles. Como sou uma senhora idosa, eles jamais se zangarão comigo." Yadavadasa concordou, mas advertiu: "Senhoras não costumam ir lá. Neste caso, podemos levá-la, mas ficará sentada num lugar próximo e vamos trazê-la de volta ao regressarmos." À tardinha, os 3 haviam atravessado o Ganga e chegado a Pradyumna Kundya. Damayanti prostrou-se em Dandavat Pranama à porta do Kundya e sentou-se ali perto, debaixo de uma antiga figueira de Bengala. Yadavadasa e Chandidasa entraram no Kundya e com muita devoção prestaram Dandavat Pranam à reunião de Vaishnavas sentados no abrigo de folhas Malati Madhavi. Paramahansa Babaji estava sentado no meio da reunião, rodeado por Sri Vaishnava Das, Lahiri Mahashraya, Ananta Das Babaji e vários outros. Chandidasa sentou-se próximo de Yadavadasa. Ananta Das Babaji olhou para Yadavadasa e perguntou-lhe: "Quem é este novato?" Yadavadasa narrou toda a história de Chandidasa. Sorrindo, Ananta Das Babaji disse: "Sim,
Isto que é chamado de existência material. Quem conhece o que é existência material é sábio de verdade, mas aqueles que caem no ciclo da existência material são desafortunados. A mente de Chandidasa foi se purificando aos poucos, pois pela prática de Nitya Sukriti, atos como hospedar Vaishnavas, ler e ouvir Shastras Vaishnavas, com certeza conseguimos auspiciosidade. E bem rápido desenvolveremos Shraddha em Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Ao ouvir as palavras de Sri Anantadasa Babaji, Chandidasa disse com o coração eternecido: minha humilde oração é para que seja misericordioso comigo e me explique claramente o que é esta existência material. Anantadasa Babaji disse: sua pergunta é muito profunda. Eu desejo que Sri Paramahansa Babaji Mahashaya ou Sri Vaishnava Das Babaji Mahashaya a respondam. Paramahansa Babaji disse: Sri Anantadasa Babaji Mahashaya é completamente qualificado para responder uma pergunta tão profunda como esta. Hoje todos nós ouviremos suas instruções. Anantadasa: por ter recebido sua ordem, devo sem dúvida acatá-la e dizer tudo quanto sei. Começarei lembrando-me dos pés de lótus de meu Gurudeva, Sri Pradyumna Brahmachari, associado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. As divas existem em dois estados, o estado liberado, Mukta Dasa, e o estado de cativeiro material, Samsara Bhada Dasa. Chamam-se Mukta Diva, as divas que são bhaktas puros de Sri Krishna e que jamais ficaram atadas por Maya, ou que se libertaram da existência material pela misericórdia de Krishna. O estado liberado da existência chama-se Mukta Dasa. As Badas divas, por outro lado, são as que estão esquecidas de Sri Krishna e presas nas garras de Maya desde tempos imemoriais. Seu estado condicionado de existência chama-se Sansara Bhada Dasa. Para as divas libertar de Maya, as quais são plenamente espirituais, Chinmaya, o serviço a Krishna, Krishna Dasya, é a sua própria vida. Eles não moram neste mundo material, mas sim em um dos mundos espirituais puros, tais como Goloka, Vaikunta ou Vrindavana. Existem inumeráveis divas que estão libertas de Maya. Também há inúmeras divas presas por Maya, por sua Krishna Vimukta, ou a falha de estarem alinhadas com Krishna, a potência sombra de Krishna, conhecida como Chaya Shakti ou Maya. Ata as divas com suas cordas tríplices, formadas pelas qualidades da natureza material, a saber, Sattaguna, bondade, Rajoguna, paixão e Tamaguna, ignorância. As almas condicionadas aparecem sob uma variedade de estados de existência, conforme a influência das diversas gradações destas gunas, qualidades. Basta que você considere as variedades de corpos, humores, aparências, índoles, condições de vida e movimento das divas. Ao entrar na existência material, a diva assume uma nova espécie de egoísmo. No estado puro de existência, a diva demonstra o egoísmo de ser serva de Krishna. Mas no estado condicionado, surgem diversas formas de egoísmo, fazendo a entidade viva pensar: sou ser humano, sou devata, sou um animal, sou um rei, sou brahmana, sou um fora de casta, estou doente, tenho fome, sou infame, sou caridoso, sou esposo, sou esposa, sou pai, sou filho, sou inimigo,
sou amigo, sou erudito, sou bonito, sou rico, sou pobre, estou feliz, estou triste, sou forte, sou fraco. Estas atitudes são conhecidas como ahanta, cujo significado literal é egoísmo falso ou o falso sentido do eu. Além desta ahanta, outra função conhecida como mamata, possessividade ou sentido de posse, penetra a natureza da diva. Tais atitudes que exemplificam esta função são: esta casa é minha, estas são as minhas posses, esta é minha fortuna, este é meu corpo, estes são meus filhos, esta é minha esposa, este é meu marido, este é meu pai, esta é minha mãe, esta é minha casta, esta é minha raça, esta é minha força, esta é minha beleza, esta é minha qualidade, esta é minha erudição, esta é minha renúncia, este é meu conhecimento, esta é minha sabedoria, este é meu trabalho, esta propriedade é minha, e estes são meus criados e dependentes. O colossal enredo que traz estas concepções de eu e meu à tona é conhecida como samsara, existência material. Yadavadas. As concepções de eu e meu, que ficam ativas no estado condicionado, também existem no estado liberado? Anantadas. Existem sim, mas no estado liberado são espirituais e isentas de qualquer defeito. No mundo espiritual, a diva, no estado liberado, familiariza-se com sua natureza pura, exatamente como foi criado por Bhagavan. Naquela morada espiritual, há diversos tipos de egoísmo verdadeiro, cada um com seu sentido de eu característico. Por isso, também há diversos tipos de chit rasa, intercâmbios transcendentais de sentimentos. Todos os diferentes timaya upakaranas, parafernália espiritual, que formam os ingredientes constitutivos de raça, encaixam-se sobre o título Isto é meu. Yadavadas. Qual é então a falha nas diferentes concepções de eu e meu existente no estado condicionado? Anantadas. O defeito é que, enquanto no estado puro as concepções de eu e meu são reais, enquanto que na existência material elas são todas imaginárias ou impostas às entidades vivas. Isto significa que estas concepções não são na verdade aspectos da diva, mas sim identidades e relacionamentos falsos. Logo, todas as variedades de identificação material na existência mundana, além de serem impermanentes e irreais, só causam felicidade e aflição momentâneas. Yadavadas. Esta existência material enganosa é falsa? Anantadasa. Não. Este mundo de enganação não é falso. Ele é uma realidade, pela vontade de Krishna. Falsa é a concepção de eu e meu da diva, quando esta entra no mundo material. Este mundo é falso apenas segundo as crenças dos Mayavadis, defensores da teoria da ilusão. Tais pessoas são ofensoras. Yadavadas. Por que caímos neste relacionamento ilusório? Anantadas. Bhagavan é a entidade espiritual completa, Purna Chitta Vastu, e as divas são partículas de espírito, Chit Kana. A princípio, a diva localiza-se na região limítrofe entre os mundos material e espiritual. As divas que não se esqueceram de seu relacionamento com Krishna são investidas de Chit Shakti e elevadas desta posição para o reino espiritual.
onde tornam-se seus associados eternos e passam a saborear a bem-aventurança do serviço a Krishna. Aquelas divas que se afastam de Krishna desejam desfrutar de Maya, que as atrai para si por meio de sua potência. A partir deste momento, é originado nosso estado material de existência e nossa identidade espiritual verdadeira desaparece. Por isso pensamos, sou desfrutador de Maya. Este egoísmo falso nos encobre com muitas variedades de identidades falsas. Yadavadas. Por que nossa identidade verdadeira não se manifesta a despeito de nossos esforços significativos? Anantadas. Há dois tipos de esforço, o apropriado e o inapropriado. Sem dúvida, fazendo esforços apropriados, nosso falso egoísmo irá se dissipar. Mas, como poderemos obter os mesmos resultados fazendo esforços inapropriados? Yadavadas. O que são esforços inapropriados? Anantadas. Algumas pessoas pensam que seus corações irão se purificar se elas seguirem Karma Kanda, e então irão se libertar, serão libertas de Maya ao praticarem Brahma Jnana. Este tipo de esforço é inadequado. Outras pessoas pensam que praticando Ashtanga Yoga, elas estarão em transe, Samadhi Yoga, e alcançarão a perfeição. Este é mais um dos muitos outros tipos de esforços inapropriados. Yadavadas. Por que são inapropriados estes esforços? Anantadas. Estes são métodos inapropriados porque a prática deles cria muitos obstáculos que impedem o alcance da meta desejada. Além do mais, a possibilidade de se alcançar esta meta é bastante remota. O problema é que nossa existência material ocorreu por causa de uma ofensa. A menos que obtenhamos a misericórdia da pessoa a qual ofendemos, não teremos como nos livrar de nossa condição material e alcançar nossa condição espiritual pura. Yadavadas. O que são esforços apropriados? Anantadas. Sadhu Sangha, associação de devotos, Prapati, rendição, são meios apropriados. Encontra-se a seguinte declaração sobre Sadhu Sangha no Srimad Bhagavatam 11.2.30. Ata atyatikam kshaman prichamo bhavato nagaha sansares mikshananopi satsanga sevadipnrinam. Ó impecável, nós lhe pedimos que nos fale sobre o benefício supremo. Neste mundo material, mesmo um instante na associação de um Suddha Bhakta é a maior riqueza para os seres humanos. Se me perguntarem como as divas que caíram nesta existência material poderão alcançar seu benefício supremo, eu responderei que elas irão alcançá-la tendo satsanga, mesmo que por um breve momento. No Gita 7.14, descreve Prapati como segue: Daivihi esha gunamai mama maya durataya mam eva ya prapadyante mayanetam tarantite. Esta minha potência divina, conhecida como Daivi Maya, consiste nos três modos da natureza, Sattva, Raja e Tamas. Os seres humanos não podem atravessar esta Maya por seus próprios esforços e por isso é muito difícil superá-la. Apenas aqueles que se rendem a mim podem ir além desta minha potência. Chandidasa. Ó grande alma, não consigo entender sua explanação muito bem. Pelo que entendi, nós éramos entidades puras e por termos nos esquecido de Krishna, caímos nas mãos de Maya e ficamos presos neste mundo.
Se obtivermos a misericórdia de Krishna, poderemos nos libertar outra vez. Caso contrário, permaneceremos na mesma condição. Anantadasa: sim, por ora você acha que isto é suficiente. Como Yadavadasa Mahashaya entende claramente todas estas verdades, aos poucos você acabará por entendê-las com a ajuda dele. Shri Jagadananda escreveu uma bela descrição das várias condições dativas em seu livro Shri Prema Vivarta 6.1 a 13. Chitakana Jiva Krishna Jimaya Bhaskara Nitya Krishna Deki Krishna Karena Dara Krishna Bahi Mukhahana Bhoga Vanchakare Nikatasta Mayatare Japatyadare. A Jiva é uma partícula infinitesimal de consciência espiritual, como uma partícula atômica de luz emanada do Sol. Shri Krishna é a consciência espiritual completa, o Sol transcendental. Enquanto focalizam sua atenção em Krishna, as divas mantêm reverência por ele. Contudo, ao afastarem sua atenção de Krishna, desejando desfrutar a matéria, Maya, a potência ilusória de Krishna, que está de prontidão perto delas, prende-as então com o seu abraço. Pisache Paile Janamati Janahoya Maya Grasta Divera Hoya Sibhava Udaya. O Dharma da diva que se afastou de Krishna fica encoberto, tanto como fica encoberta a inteligência de uma pessoa atormentada por uma bruxa. Amisida Krishnadasa Ekatabule Mayarana Parahana Tiradinabule. Ela se esquece da identidade de Sri Bhagavan e de sua própria identidade como serva de Hari. Virando escrava de Maya, vagueia de um lado para o outro por muito tempo desta confusa existência material. Cabo Raja, Cabo Praja, Cabo Vipra, Sudra, Cabo Duki, Cabo Suki, Rabo Kita Sutra. Às vezes é um rei, outras é súdito, às vezes Brahmana, outras Shudra. Às vezes está feliz e outras aflita. Às vezes é um inseto minúsculo. Ela se esquece da identidade de Sri Bhagavan e de sua própria identidade como serva de Hari, virando escrava de Maya, vagueia de um lado para outro por muito tempo nesta confusa existência material. Cabo Raja, Cabo Praja, Cabo Vipra Sudra, Cabo Duki, Cabo Suki, Cabo Kita Sudra. Às vezes é um rei, outras é Sudra, às vezes é um Brahmana, outra é Shudra. Às vezes está feliz, outra aflita, às vezes é um inseto minúsculo. Às vezes está no céu, outras na terra, e às vezes no inferno. Às vezes é um deva e outras um demônio. Às vezes é um servo e outras um mestre. Enquanto vagueia dessa maneira por toda a existência material, se por acaso, por alguma grande fortuna, conseguir a associação de Bhaktas puro, ela fica conhecendo sua própria identidade, o que torna sua vida significativa. Por manter contato com esses Bhaktas, ela entende sua identidade verdadeira e torna-se indiferente ao gozo material. Padecendo amargamente por sua situação difícil, ela lamenta: ai de mim, por que servir a Maya por tanto tempo? Chorando profusamente, ela ora aos pés de loto de Shri Bhagavan: ó Krishna, sou sua serva eterna, mas estou arruinada, porque menosprezei o serviço aos seus pés. Quem sabe quanto tempo venho divagando sem rumo como escrava de Maya. Ó Patita Pavana, ó Dinanata, por favor, proteja esta alma miserável, liberte-me de sua Maya e ocupe-me em seu serviço. Como Shri Krishna é um oceano de misericórdia, quando ouve a diva chorando em tamanho desespero, mesmo que só uma vez,
Ele rapidamente a transporta através desta intransponível energia material. Krishna investe a diva com sua Chit Shakti, de modo que aos poucos vai minguando o poder de Maya, tende a atrair a alma. Então, a diva dá as costas a Maya e deseja alcançar Krishna. Ela adora Krishna repetidamente e, enfim, torna-se competente para alcançar seus pés de lótus. Portanto, o único método infalível para se atravessar esta intransponível existência material é cantar Krishnanama na associação dos Bhaktas. Yadavadas. Babaji Mahashaya, os sadhus de quem você fala também estão presentes neste mundo e também são oprimidos pelas misérias da existência material. Como podem libertar outras divas? Anantadas. Embora seja verdade que os sadhus também vivem neste mundo, há uma diferença significativa entre a vida terrena dos sadhus e das divas que estão iludidas por Maya. Apesar das vidas terrenas de ambos parecem ser a mesma coisa do ponto de vista externo, internamente há uma diferença imensa. Além disso, a associação dos sadhus é muito rara, pois, muito embora sempre haja sadhus presentes neste mundo, o homem comum não consegue reconhecê-los. Há duas categorias de divas que caem nas garras de Maya. Umas estão totalmente absortas em prazeres mundanos, insignificantes, e têm este mundo material na mais alta estima. Outras, sentindo-se descontente com os prazeres insignificantes de Maya, empregam discernimento mais sutil na esperança de atingir uma qualidade superior de felicidade. Por conseguinte, podemos dividir as pessoas deste mundo em dois grupos: os daquelas que carecem da faculdade de distinguir entre espírito e matéria, e daquelas que possuem esta percepção espiritual. Certas pessoas chamam de desfrutadores dos sentidos materiais aqueles que carecem de semelhante percepção e de mumukshus, ou os que buscam a liberação, aqueles dotados de percepção. Ao usar aqui a palavra mumuksu, não me refiro aos Nirbeda Brahma Gyani, aqueles que buscam o Nirvishesha Brahma, mediante o processo de conhecimento monista. Os Shastras Védicos são conhecidos como mumukshus as pessoas que estão aflitas diante das misérias da existência material e buscam sua identidade espiritual verdadeira. O significado literal da palavra mumuksha é desejo de mukti, liberação. Quando um mumuksu abandona este desejo de liberação e se dedica a adorar Sri Bhagavan, seu bhajana é conhecido como Sudha Bhakti. Os Shastras não mandam ninguém adotar mukti. Ao contrário, quando uma pessoa desejosa de liberação adquire conhecimento da verdade sobre Krishna e as divas, ela liberta-se de imediato. O Srimad Bhagavatam 6.14.3 confirma isto como segue: Rajobi Samma Sankhyatāha Parthivahi Iha Javantaha Teshanche Ke Chanehante Shreyo Vaimanujandahaya. As divas deste mundo não são tão numerosas quanto partículas de poeira. Entre todas estas entidades vivas, poucas alcançam forma de vida superiores, como aquelas dos seres humanos, devas e gandharvas. Pouquíssimas destas adotam os princípios religiosos superiores. Ou melhor, dos brahmanas. Entre aqueles que adotam princípios religiosos superiores, poucos se esforçam para obter a liberação,
e entre muitos milhares que se empenham pela liberação, talvez uma alcance realmente o estado aperfeiçoado ou liberado. Ó grande sábio, entre muitos milhões dessas almas liberadas e perfeitas, um devoto que seja plenamente pacífico e dedicado exclusivamente a Sri Narayana é extremamente raro. Os Bhaktas de Krishna são ainda mais raros que os de Narayana, pois superaram o desejo de liberação e já estão situados no estado liberado. Eles irão permanecer neste mundo enquanto seus corpos durarem, mas sua existência terrena é categoricamente diferente daquela dos materialistas. Os Bhaktas vivem neste mundo em duas condições, como chefes de família e como renunciantes. Yadavadas. Os slokas do Bhagavatam que você acaba de citar referem-se a 4 categorias de pessoas dotadas de percepção espiritual. Destes 4 tipos de associação, qual é considerado Sadhu Sangha? Anantadas. Existem 4 categorias de pessoas dotadas de percepção espiritual, Viveki, aqueles que são conscientes, Mumuksu, aqueles desejosos de liberação, Mukta, aqueles que são liberados, e Bhakta. Entre estes, a associação de Viveks e Mumuksus é benéfica para Vishayis, materialistas grosseiros. Muktas são indivíduos liberados com uma sede indesejável de raça ou impersonalistas que se orgulham de ser liberados. Apenas a associação do primeiro tipo de mukta é benéfica. O Nirbeda Mayavadi são ofensores, a associação deles é proibida para todos. Semelhantes pessoas são encontradas no Srimad Bhagavatam 10.2.32. Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que não se abrigaram em seus pés de lótus consideram-se liberados em vão. A inteligência deles é impura, porque carecem de afeição e devoção por você, e na realidade são Badadivas. Muito embora alcance a plataforma da liberação, submetendo-se a rigorosas austeridades e práticas espirituais, semelhantes pessoas caem daquela posição por menosprezarem seus pés de lótus. A 4ª categoria de almas, com discernimento, os Bhaktas, sente-se atraído, quer pelo aspecto opulento e majestoso Aishwarya de Bhagavan, ou por seu aspecto doce e íntimo, Madhurya. A associação dos Bhaktas de Sri Bhagavan é benéfica sob todos os aspectos. Se alguém refugiar-se especialmente naqueles Bhaktas que estão imersos nas doçuras de Sri Bhagavan, Visuddha Bhakti Rasa, as doçuras transcendentais de Bhakti irão se manifestar em seu coração. Yadavadas. Você já nos explicou que os Bhaktas vivem em 2 condições. Por favor, explique isto com mais detalhes para que pessoas como eu, cuja inteligência é limitada, possam entender com clareza. Anantadas. Os Bhaktas são Grihastas Bhaktas, chefes de família, ou Tyagi Bhaktas, os que renunciaram à vida familiar. Yadavadas. Por favor, descreva a natureza do relacionamento dos Grihastas Bhaktas com este mundo. Anantadas. Não se torne Grihasta quem simplesmente constrói uma casa e passa a morar nela. A palavra Griha em Grihasta refere-se ao lar consolidado, ao se aceitar uma esposa adequada em matrimônio de acordo com as regras e regulações védicas. É conhecido como Grihasta Bhakta, o Bhakta que morando em semelhante condição pratica Bhakti. A diva, presa por Maya,
vê forma e cor através dos olhos, ouve sons através dos ouvidos, cheira fragrâncias com o nariz, toca com a pele e saboreia com a língua. A diva entra no mundo material por meio destes 5 sentidos e apega-se a eles. Quanto mais for apegada à matéria grosseira, mais ficará à distância de seu Prananata, o Senhor de sua vida, Shri Krishna. Condição esta chamada Bahir Mukta Sansara, consciência voltada para fora, em direção à existência mundana. Os que ficam intoxicados por esta existência mundana são conhecidos como Visayas, aqueles apegados aos objetos mundanos dos sentidos. Ao viverem como grihastas, os bhaktas não agem como os Visayas, que simplesmente buscam a gratificação dos sentidos. A Dharma Patni, esposa e parceira do chefe de família, na prática de Nitya Dharma, é uma dasi ou serva de Krishna, tanto como são os seus filhos e filhas. Os olhos de todos os membros da família satisfazem-se contemplando a forma da deidade e objetos associados a Krishna. Seus ouvidos contentam-se plenamente ouvindo Hari Katha e narrações das vidas de grandes sadhus. Seus narizes experimentam satisfação cheirando o aroma de tulasi e outros objetos aromáticos oferecidos aos pés de lótus de Shri Krishna. Suas línguas saboreiam o néctar de Krishna Nama e os remanentes da comida oferecida a Krishna. Sua pele sente deleite tocando os membros dos corpos dos bhaktas de Shri Hari. Suas esperanças, atividades, desejos, hospitalidade aos visitantes e serviço à deidade são todos subordinados ao serviço que prestam a Krishna. De fato, toda a vida deles é um grande festival, consistindo em Krishna Nama, misericórdia para com as divas e serviço aos Vaishnavas. Somente grihastas bhakta podem possuir objetos materiais e utilizá-los sem se apegarem aos mesmos. É bastante apropriado que as divas, na era de Kali, tornam-se grihastas Vaishnavas, pois assim não haverá o temor de uma queda. Pode-se também desenvolver bhakti plenamente desta posição. Muitos grihastas Vaishnavas são gurus, bem versados nas verdades fundamentais do Shastra. Se os filhos desses Vaishnavas santos também são Vaishnavas puros, Goswami, eles são tidos como grihastas bhaktas. É por este motivo que a associação de grihastas bhakta é especialmente benéfica para as divas. Yadavadas. Grihastas Vaishnavas são obrigados a permanecer sob a jurisdição dos Smartas Brahmanas. Caso contrário, terão que sujeitar a muitos transtornos na sociedade. Nessa circunstância, como podem praticar Sudha Bhakti? Anantadas. Sem dúvidas, os grihastas Vaishnavas são obrigados a cumprir certas convenções sociais, tais como casar seus filhos e filhas, realizar funções cerimoniais para antepassados e outras responsabilidades afim. Todavia, não devem ocupar-se em Kamya Karma, atividades ritualísticas destinadas apenas a satisfazer ambições materiais. Quando o assunto é subsistência, todos, mesmo que se diz Nirapeksha, desprovido de qualquer necessidade, dependem de outras pessoas ou coisas. Todos os seres corporificados têm necessidades, dependem de remédios quando adoecem, de comida quando sentem fome, de roupa para protegerem do frio e de uma casa para se protegerem do excesso de calor ou chuva. Na verdade, Nirapeksha quer dizer reduzir as necessidades na medida do possível, pois ninguém poderá ser absolutamente independente
enquanto tiver um corpo material. Ainda assim, é melhor ser tão livre quanto for possível da dependência material, pois isto é mais conducente ao avanço em Bhakti. Todas as atividades que acabo de mencionar isentam-se de defeitos apenas quando as vinculamos a Krishna. Por exemplo, ninguém deve se casar com o desejo de gerar filhos ou adorar os antepassados e prajapatis. É favorável a Bhakti pensar: estou aceitando em casamento esta serva de Krishna somente para podermos nos ajudar mutuamente no serviço a Krishna e junto constituirmos uma família centralizada em Krishna. Não importa o que digam parentes apegados à matéria ou o sacerdote da família. Não importa o que digam parentes apegados à matéria ou sacerdote da família. Em última análise, colhemos os frutos de nossa própria determinação. Por ocasião da cerimônia de Shraddha, deve-se primeiro oferecer aos antepassados os remanentes do alimento oferecido a Shri Krishna e então alimentar os Brahmanas e Vaishnavas. Se os Grihasthas Vaishnavas observarem a cerimônia de Shraddha, desta maneira ela será favorável para a Bhakti deles. Todos os rituais smartas são karma, a menos e até que a pessoa os combine com Bhakti. Se alguém cumpre o karma prescrito para si pelos Vedas em conformidade com sua prática de Shuddha Bhakti, este karma não é desfavorável a Bhakti. Devemos executar as atividades corriqueiras com espírito de renúncia e sem apego ao resultado, e devemos realizar as atividades espirituais na associação de Bhaktas. Assim, não haverá falha. Considere que a maioria dos associados de Sriman Mahaprabhu eram Grihasthas Bhaktas, tanto como foram muitos Raja Rishis, os reis santos, e Devarishis, grandes sábios de outrora. Dhruva, Prahlada e os Pandavas foram todos Grihasthas Bhaktas. Você deve entender que o Grihastha Bhakta também são altamente respeitados e queridos por todo o mundo. Yadavadasa. Se os Grihasthas Bhaktas são tão respeitados e queridos todos, por que alguns deles renunciam à vida familiar? Anantadasa. Apesar de alguns Grihasthas Bhaktas estarem aptos a renunciar à vida familiar, neste mundo há bem pouco desses Vaishnavas cuja associação é rara. Yadavadasa. Por favor, explique o modo pela qual a pessoa se torna apta a renunciar à vida familiar. Anantadasa. Os seres humanos têm duas tendências: Bahimukh Pravriti, a tendência extrovertida, e Antarmukta Pravriti, a tendência introvertida. Conforme explicam os Vedas, a primeira tendência focaliza o mundo externo e a segunda, a alma. Ao esquecer-se de sua identidade verdadeira, a alma espiritual pura identifica falsamente a mente como o eu, embora na verdade a mente seja apenas uma parte do corpo material sutil. Ao se identificar com a mente desta maneira, a alma busca assistência dos portões dos sentidos, passando a sentir-se atraída pelos objetos externos dos sentidos. Esta é a tendência extrovertida. A tendência introvertida manifesta-se quando o fluxo da consciência reverte da matéria grosseira para a mente e daí para a alma propriamente dita. Alguém cuja tendência seja predominantemente extrovertida deve conduzir todas as tendências externas de maneira inofensiva, mantendo Krishna no centro de força de Sadhu Sangha. Para quem se abriga em Krishna Bhakti, essas tendências
são logo reduzidas e convertidas para a tendência interiorizada. Quando a direção da tendência de uma pessoa aponta completamente para o seu íntimo, nasce aptidão para ela renunciar à vida familiar. Porém, quem abandona a vida familiar antes de atingir esta etapa corre um considerável risco de cair outra vez. O Grihastha Ashram é uma escola especial onde as divas podem receber instruções relativas a Atma Tattva, a verdade espiritual, e onde se lhes dá a oportunidade de desenvolver sua realização desses assuntos. Quando a educação estiver completa, poderão deixar a escola. Yadavadasa. Quais são os sintomas de um Bhakta que está apto a abandonar a vida familiar? Anantadasa. Ele deve estar livre do desejo de relacionar-se com o sexo oposto. Deve ter misericórdia irrestrita para com todas as entidades vivas. Deve ser completamente indiferente a esforços feitos visando o acúmulo de riqueza e deve esforçar-se apenas em momentos de necessidade, de modo a adquirir alimento e roupas adequadas para sua subsistência. Ele deve ter amor incondicional por Sri Krishna. Deve evitar a associação de materialista e deve estar livre do apego e da aversão na vida e na morte. O Srimad Bhagavatam 11.2, 45 descreve estes sintomas como segue. Aquele que vê o seu próprio humor de atração por Sri Krishna Chandra, a alma de todas as almas, em todas as divas, além de ver que todas as entidades vivas encontram-se abrigadas em Sri Krishna, é um Uttama Bhagavata. No Srimad Bhagavatam 3.25-22, Bhagavan Kapila Deva descreve as características principais dos sadhus. Aqueles que adoram a mim e ninguém mais, e por isso praticam devoção sólida e exclusiva a mim, abandonam tudo por minha causa, inclusive todos os deveres prescritos no Varnashram Dharma e todos os relacionamentos com esposas, filhos, amigos e parentes. O Srimad Bhagavatam também afirma, se alguém mesmo, sem ter intenção, pronuncia Shri Harinam com atitude inofensiva, de imediato é destruído um monte de pecados acumulados ao longo de muitas vidas. Semelhante pessoa amarra os pés de lótus de Shri Hari em seu coração com as cordas do amor, sendo assim considerado o melhor dos bhaktas. Ao se manifestarem estes sintomas num Grihastha Bhakta, a ocupação em karma deixa de satisfazê-lo e por isso ele abandona a vida familiar. Como são raros esses Nirapeksha Bhaktas renunciantes, devemos nos considerar extremamente afortunados por conquistar a associação deles. Yadavadasa. Hoje em dia, é comum certos jovens renunciarem à vida familiar e adotarem as vestes da ordem renunciada. Eles arrumam lugar para os sadhus se congregarem e começam a adorar a deidade do Senhor. Depois de algum tempo, caem de novo na associação de mulheres, mas não deixam de cantar Harinam. Mantém seu eremitério arrecadando esmolas de muitos lugares. Esses homens são Tyagis ou Grihasthas Bhakta. Anantadasa. Sua pergunta aborda diversos assuntos ao mesmo tempo, e por isso tratarei deles um por um. Antes de tudo, a qualificação para renunciar à vida familiar nada tem a ver com a juventude ou a velhice. Alguns Grihasthas Bhaktas, em função dos samskaras adquiridos nesta vida e em vidas anteriores, qualificam-se para abandonar a vida familiar ainda bem jovens. Os samskaras anteriores de Sukadeva, por exemplo,
capacitaram-no a renunciar à vida familiar tão logo ele nasceu. A pessoa deve estar atenta para que esta aptidão não seja artificial. A partir do despertar do desapego verdadeiro, a juventude deixa de ser um obstáculo. Yadavadas. O que é renúncia verdadeira e o que é renúncia falsa? Anantadas. A renúncia verdadeira é tão sólida que jamais pode ser interrompida. A renúncia falsa surge da decepção, da desonestidade e do desejo de prestígio. Certos indivíduos dão um falso espetáculo de renúncia para conquistarem o mesmo respeito prestado a Nirapeksha Bhaktas, que abandonaram a vida familiar. Porém, tal desapego falso é fútil e completamente inauspicioso. Tão logo tais pessoas deixam o lar, os sintomas de sua aptidão e desapego desaparecem e já começam a depravar-se. Yadavadas. Um bhakta que tenha abandonado a vida familiar precisa adotar as vestes externas de um renunciante? Anantadas. Nirapeksha Akinchana Bhakta, que tenham resolutamente renunciado ao espírito de desfrute, purificam o mundo inteiro, quer vivam na floresta, quer permaneçam em casa. Alguns deles arranjam uma tanga e roupas velhas e surradas como sinais externos para identificá-los como membros da ordem renunciada. Na ocasião em que aceitam este traje, fortalecem sua decisão fazendo um voto resoluto na presença de outros. Esta é a chamada admissão na ordem renunciada, ou a aceitação de vestes próprias para a renúncia. Se você chama isto de Beka Grahana ou Vesha Grahana, aceitação do traje da renúncia, então, que mal há nisto? Yadavadas. Para que serve ser identificado pelos sinais da ordem renunciada? Anantadas. É muito útil ser identificado como membro da ordem renunciada. Os familiares dos renunciantes deverão de se relacionar com eles e lhes será fácil abandoná-los. Ele já não desejará entrar em casa e despertará em seu coração o desapego natural e, como consequência, o temor da sociedade materialista. Para certos bhaktas, é benéfico aceitar os sinais externos da renúncia, embora isto não seja necessário no caso do desapego da vida familiar ter amadurecido, por exemplo, conforme diz no Srimad Bhagavatam 4.29-46. Um bhakta que tenha recebido a misericórdia de Bhagavan abandona o apego às atividades mundanas e a todos os deveres ritualísticos prescritos nos Vedas. Não há uma injunção determinando que tais bhaktas aceitem o traje externo da renúncia. Este é necessário somente quando houver alguma dependência da apreciação pública. Anantadas. Deve-se aceitar a ordem renunciada de um Vaishnava pertencente à ordem renunciada. Grihastha Bhaktas não têm experiência quanto ao comportamento de Bhaktas renunciados e por isso não deve iniciar ninguém na ordem renunciada. A seguinte declaração do Brahma Vaivarta Purana confirma isto. Aquele que ensina aos outros princípios religiosos que ele próprio não segue, traz a ruína ao mundo. Yadavadas. Que critérios um guru deve usar para oferecer iniciação na ordem renunciada? Anantadas. Em primeiro lugar, o guru deve considerar se o discípulo está qualificado ou não. Ele deve averiguar se o Grihastha Bhakta, pela força de Krishna Bhakti, adquiriu um temperamento espiritual caracterizado por qualidades tais como pleno controle da mente e dos sentidos.
rasura, usura por riqueza e a satisfação da língua foram extirpadas ou não? O guru deve manter o discípulo consigo por algum tempo a fim de examiná-lo na íntegra, podendo iniciá-lo na ordem renunciada ao constatar ser ele um candidato genuíno. Antes disso, não deve oferecer iniciação sob hipótese alguma. Se o guru oferecer iniciação a uma pessoa desqualificada, com certeza ele próprio cairá. Yadavadas. Agora percebo não ser leviandade aceitar a ordem renunciada. Trata-se de compromisso sério. Gurus desqualificados andam transformando esta prática em algo vulgar. Isto mal começou e não há como saber aonde vai acabar. Anantadas. Shri Chaitanya Mahaprabhu aplicou castigo rigoroso a Chota Haridas por uma falha totalmente insignificante, apenas para proteger a santidade da ordem renunciada. Os seguidores de Nosso Senhor devem sempre lembrar-se da punição de Chota Haridas. Yadavadas. É correto construir um monastério e instituir a adoração a uma deidade depois de ser ingressado na ordem renunciada? Anantadas. Não, o discípulo qualificado que ingressou na ordem renunciada deve cuidar de sua subsistência mendigando todo dia. Não deve envolver-se com construções de monastérios ou outros grandes empreendimentos. Poderá morar em qualquer lugar ou numa cabana isolada ou no templo de um chefe de família. Ele deve permanecer fora de todos os assuntos que envolvem dinheiro e deve constantemente cantar Shri Harinama sem cometer ofensas. Yadavadas. Como você chama aqueles renunciantes que instituem um monastério e depois vivem como chefe de famílias? Anantadas. Eles podem ser chamados de Vantashi, aqueles que comem o próprio vômito. Yadavadas. Então, eles não devem ser mais considerados Vaishnavas? Anantadas. Que benefício pode resultar da associação deles quando seu comportamento é contrário ao Shastra e ao Vaishnava Dharma? Abandonar o Bhakti pura para se dedicar a um estilo de vida hipócrita. Que espécie de relacionamento poderia um Vaishnava ter com tais pessoas? Yadavadas. Como se pode dizer que tais pessoas abandonaram o Vaishnavismo se não deixaram de cantar Harinama? Anantadas. Harinam e Nama Parada são duas coisas distintas. Harinam puro é bem diferente do cantar ofensivo, que só tem a aparência externa de Harinama. É ofensa cometer pecados com base no canto de Shrinama. Se alguém cantar Shrinama e ao mesmo tempo comete atividades pecaminosas, achando que o poder de Shrinama irá isentá-lo de reações pecaminosas, está cometendo Nama Aparada. Isto não é Sudha Harinama. Deve-se distanciar de tal cantar ofensivo. Yadavadas. Então, não é para considerar a vida doméstica dessas pessoas centralizadas em Krishna? Nunca, disse Anantadasa com firmeza. Não é possível haver hipocrisia na vida doméstica centralizada em Krishna. Só poderá haver total honestidade e simplicidade sem nenhum vestígio de ofensa. Yadavadas. Tal pessoa é inferior ao Grihastha Bhakta? Anantadas. Ela não é nem mesmo um devoto, portanto não há por que compará-la com algum Bhakta. Yadavadas. Como ela poderá ser retificar? Anantadas. Ela será incluída de novo entre os Bhaktas, quando abandonar todas essas ofensas, cantar Shri Nam constantemente e reverter lágrimas de arrependimentos. Yadavadas. Babaji Maharashaya
Grihastas Bhaktas enquadram-se nas regras e regulações do Varnashram Dharma. Se um Grihasta é excluído do Varnashram Dharma, não é impedido de se tornar Vaishnava? Anantadasa. O Vaishnava Dharma é muito liberal. Todas as divas têm direito ao Vaishnava Dharma. É por isso que também é conhecido como Jaiva Dharma. Até os fora de casta podem assumir o Vaishnava Dharma e viver como Grihasta, embora não faça parte do Varnashram. Além do mais, os que aceitam sannyasi no âmbito do Varnashram e depois caíram de sua posição podem mais tarde adotar Bhakti pura pela influência de Sadhu Sangha. Essas pessoas, apesar de estarem fora da jurisdição dos regulamentos do Varnashram, podem se tornar Grihastas Bhaktas, ainda aqueles que abandonaram o Varnashram Dharma devido a seus malfeitos. Se eles e seus filhos abrigarem-se em Sudha Bhakti pela influência de Sadhu Sangha, podem se tornar Grihastas Bhaktas, embora não integrem o Varnashram. Constatamos, portanto, a existência de dois tipos de Grihasta Bhakta, o que faz parte do Varnashram e aquele que é excluído do Varnashram. Yadavadas. Qual dos dois é superior? Anantadas. Aquele que tiver mais Bhakti é superior. Se nenhum dos dois tiver Bhakti alguma, então o seguidor do Varnashram será superior do ponto de vista relativo, Vyavaharika, porque pelo menos observa alguns princípios religiosos, enquanto que o outro é um fora de casta, sem nenhum princípio religioso. Contudo, da perspectiva espiritual paramártica ou absoluta, por estarem desprovidos de Bhakti, ambos são caídos. Yadavadas. O Grihasta tem direito de usar as vestes de um mendicante enquanto ainda é chefe de família? Anantadas. Não. Se assim o faz, é culpado de dois delitos. Engana-se a si mesmo e engana o mundo. Se um Grihasta adota as vestes de um mendicante, só afronta e ridiculariza os mendicantes genuínos que vestem a indumentária da ordem renunciada. Yadavadas. Babaji Mahashaya, os Shastras transcrevem algum sistema para se aceitar a ordem renunciada? Anantadas. Não há uma descrição específica. Pessoas de todas as castas podem tornar-se Vaishnavas, mas, segundo o Shastra, apenas os nascidos duas vezes podem aceitar sannyasa. No Srimad Bhagavatam 7.11.35, Narada descreve as características distintas de cada um dos quatro varnas, incluindo com a declaração a seguir. O indivíduo deve ser considerado pertencente ao varna de características compatíveis com as dele, mesmo que tenha nascido em castas diferentes. Prática de se oferecer sannyasi a homens que, embora nascidos em outras castas, manifestam sintomas de Brahmana, ocorre com base neste veredito do Shastra. Se um homem nascido em casta diferente tem de fato os sintomas de um Brahmana e aceita sannyasi, então é preciso admitir que este sistema é aprovado pelo Shastra. Este veredito dos Shastras apoia a prática de se oferecer sannyasi a homens dotados de sintomas brahmínicos, mesmo que tenham nascido em outras castas. Isto só se aplica, no entanto, às questões paramártica e não às questões Vyavaharika. Yadavadas. Irmão Chandidasa, você já tem a resposta para a sua pergunta? Chandidasa. Hoje me considero abençoado. De todas as instruções emanadas
da boca do venerável Babaji Mahashaya, estes são os assuntos que consegui assimilar. A diva é serva eterna de Krishna, mas se esquece disso e assume um corpo material. Influenciada pelas qualidades da natureza material, ela obtém felicidade e aflição de objetos materiais, em troca do privilégio de gozar os frutos de suas atividades materiais. Tem que usar uma guirlanda de nascimento, velhice e morte. Às vezes, a diva nasce em posição elevada e às vezes em posição baixa, e é lançada em inúmeras circunstâncias por suas repetidas mudanças de identidade. A fome e a sede incitam-na a agir num corpo que pode perecer a qualquer instante. Sendo privada das necessidades deste mundo, é atirada a ilimitadas variedades de sofrimentos. Seu corpo é atormentado pela ocorrência de muitas doenças e incômodos. Em casa, briga com a esposa e os filhos, chegando algumas vezes ao extremo de cometer suicídio. A cobiça para acumular riqueza estimula seu apetite de cometer pecados. É punida pelo governo, insultada pelos outros. Deste modo, submete-se a indescritíveis aflições corpóreas. Vive sendo afligida pela saudade dos familiares, perda de riqueza, assaltos e inúmeras outras causas de sofrimento. Ao envelhecer, seus parentes não tomam conta dela, o que lhe causa muita angústia. Seu corpo escolhido é arruinado pelo muco, reumatismo e uma sucessão de outras dores, virando apenas fonte de miséria. Após a morte, entra em outro ventre para sofrer dores intoleráveis. Todavia, apesar de tudo isso, enquanto o corpo persistir, seu discernimento será subjugado pela luxúria, ira, cobiça, ilusão, orgulho e inveja. Isto é Sansara. Agora compreendo o significado da palavra Sansara. Repetidas vezes presto Dandavat Pranama Babaji Mahashaya. Os Vaishnavas são gurus do mundo inteiro. Hoje, pela misericórdia dos Vaishnavas, adquiri conhecimento verdadeiro sobre este mundo material. Depois de ouvirem as profundas instruções de Anantadas Babaji Mahashaya, todos os Vaishnavas presentes exclamaram em voz alta: Sadhu! Sadhu! A esta altura, muitos Vaishnavas haviam se reunido ali e começaram a cantar um bhajana que Lahiri Mahashaya havia composto. A diva que caiu nesta horrível existência material não encontra fim para o seu sofrimento. Porém, seus contratempos terminam quando ela, sendo agraciada pela associação dos sadhus, logo adota a adoração a Sri Hari. O fogo devastador dos desejos sensuais queima-lhe o coração e, ao tentar satisfazer este desejo, o fogo só aumenta com maior intensidade. No entanto, a iniciativa de abandonar as ofensas e cantar Shri Krishna Nama atua como um refrescante aguaceiro que extingue esse fogo abrasante. Kalidasa diz: quem busca o abrigo dos pés de lótus de Chaitanya Nitai é meu refúgio na vida e na morte. Enquanto prosseguia o Kirtana, Chandidasa dançava em grande êxtase. Tomou a poeira dos pés de lótus dos Babaji sobre a cabeça e começou a rolar no chão, chorando de intensa alegria. Todos declararam: Chandidasa é extremamente afortunado. Após algum tempo, Yadavadasa disse: Vamos, Chandidasa, precisamos ir para o outro lado do rio. Sorrindo, Chandidasa respondeu: Se você me atravessar pelo rio da existência material, eu irei. Ambos prestaram Dandavata Pranama para Pradyumna Kundya e partiram. Assim que saíram do Kundya,
viram Damayanti prestando repetidas reverências e dizendo: ai de mim, porque fui nascer mulher? Se tivesse nascido homem, teria sido fácil entrar neste Kundya, ter dashana destas grandes almas e purificar-me, tendo a poeira dos seus pés sobre minha cabeça. Tomara que eu possa simplesmente tornar-me, nascimento após nascimento, uma serva dos Vaishnavas de Sri Navadvipa, e assim passar meus dias a serviço deles. Yadavadasa disse: oh, este Goduma Dhamma é o lugar sagrado perfeito. Pelo simples fato de vir aqui, a pessoa obtém Sudha Bhakti. Godruma é um vilarejo de pastores de vaca, o lugar onde Satyanandana, o Senhor de nossas vidas, realiza seus passatempos divinos. Shri Prabodhananda Saraswati deu-se conta desta verdade no fundo do coração e orou com as seguintes palavras: ó tolos, apesar de vocês terem se refugiado na sociedade mundana e nos Vedas e adotado muitos deveres sociais e religiosos, vocês continuam miseráveis. Abandone agora mesmo este caminho incerto e construam bem rápido uma cabana de saber em Shri Godruma. Dessa maneira, reciprocando Harikatha entre eles, os três atravessaram o Ganga e chegaram a Kuliya Grama. Desde então, Chandidas e sua esposa Damayanti demonstraram conduta Vaishnava maravilhosa. Intocados pelo mundo de Maya, foram agraciados com as qualidades de Vaishnava Seva, cantando Krishnanam constantemente e mostrando misericórdia para com todas as divas. Bendito seja o casal de comerciantes, bendita seja a misericórdia dos Vaishnavas, bendita seja Sri Navadvipa Bhumi. Assim termina o 7º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma e Existência Material.